o único medo que o diabo gera, se você, certo, então, o diabo está me sugerindo fazer isso aqui, e eu tenho que fazer. Primeira coisa é que as sugestões demoníacas todas aparecem como necessidades totais e absolutas. Certo? Veja bem, não num primeiro momento. Num primeiro momento elas podem aparecer só como uma sugestão. Certo? Mas aí essas sugestões são irrelevantes. Né? Se aparece, então, a necessidade absoluta e é o diabo, e você pensa, e se eu não fizer isso? E você imagina o cenário de você não fazendo aquilo. Tá? A sensação que você tem, o medo que você tem. Caramba, deixa eu ver a palavra certa para expressar isso aí. Num certo sentido, assim, não é justo que eu não tenha isso. O diabo sempre apela para o seu próprio senso de dignidade, justiça e mérito. Assim, não, olha, Deus falou para não fazer isso, ou, em geral, as pessoas sensatas dizem para não fazer isso, mas, neste caso, no meu caso, não é justo que eu não tenha isso. Ou que eu não possa fazer isso. Além disso, é só uma vez. Tá claro isso aí? Veja bem que essa questão, ela é como um véu que encobre o futuro para você. Quando você coloca as coisas assim, não é justo que eu não tenha isso, certo? Você esqueceu o tempo, você esqueceu o passado e o futuro, só importa agora. Agora não é justo que eu não tenha isso. Certo? Você está esquecendo assim, não, putz, mas se eu fizer isso, depois que eu fizer, eu vou me arrepender, eu vou me sentir pior do que um pano de chão. As pessoas boas, eu vou ter que esconder isso das pessoas boas, das melhores pessoas que eu conheço. Eu não vou ter coragem de contar isso para elas, vou ter vergonha. Tá claro isso aí? Veja bem, olha só. A necessidade que surge aqui. Veja bem, quando a necessidade surge da sua inteligência, certo? A ênfase dela está na ação a ser feita. É necessário que esta ação seja feita. Quando ela surge do diabo, a necessidade está no fruto da ação, na fruição do ato. Quando eu digo fruto, não é um resultado posterior necessariamente, mas ela está numa espécie de fruição. Veja bem que, olha só, no primeiro caso, no caso em que é a sua inteligência ditando, é um princípio que você esqueceu, uma verdade que você esqueceu, você não lembra, que está ditando, ela está ditando que você faça aquele ato. E, então o ato é que aparece como necessário. Quando uma mesma necessidade impositiva aparece e é o diabo, não é o ato que é necessário, é a fruição que ele causa. Seja essa fruição, certo? Porque ele vai causar um prazer sensorial, o ato vai envolver prazer sensorial, seja a fruição de, não, olha só, não é justo que eu não possa ter isso, e portanto, essa sensação de que você recebeu o que você merece, né? Cria uma satisfação. É essa satisfação que é a ênfase, é ela que aparece como necessária. É dela que você precisa de qualquer jeito. Tá claro isso aí? Veja bem, se
se é Deus que impõe uma ação, olha só, aí é uma questão. Num certo sentido, as inspirações divinas são completamente diferentes das inspirações demoníacas, diabólicas. Mas elas têm uma certa semelhança suficiente para que a gente possa confundir. Veja bem, então olha só, se é a sua inteligência, vamos pensar assim, a gente já falou para você, tem 3 elementos, né? Num certo sentido tem 3 elementos dentro de você. Existe o elemento intelectivo, existe o elemento volitivo, o elemento ativo, ou combativo, e existe o elemento passivo, sensitivo. Vamos usar você pode usar aquela imagem do Platão, não é isso? Então você tem uma hidra, dentro de você tem uma hidra, um leão e um homem. Não é isso? Olha só, se você olhar toda inclinação que aparece como impositiva, como necessária, não, você tem que fazer isso, certo? Se ela é humana, parece que você como sujeito está sediado na parte ativa. O centro do palco é a parte ativa. Eu tenho que fazer isto, esta ação é necessária. Ela aparece como o centro. E os elementos de satisfação e insatisfação, o elemento sensitivo, certo? E o elemento intelectivo são só laterais. O elemento intelectivo é lateral aqui porque você esqueceu porque você tem que fazer. Certo? Mas ele está lá. E o elemento sensitivo também aparece como lateral aqui. Mesmo que você venha a obter alguma satisfação ou algum benefício daquela ação, ele não está aparecendo na sua mente como fundamental. Assim, quando você para, você fala, olha, não, mesmo que me desse insatisfação, eu continuaria tendo que fazer do mesmo jeito. E muitas vezes aparece, não, eu tenho que fazer mesmo não me dando nenhuma satisfação e pelo contrário, sendo só desagradável. Veja bem, quando uma necessidade impositiva aparece e é o diabo que está soprando, no centro do palco está o elemento passivo. É algo irresistível. Está claro isso aí? Então, olha só, quem está esperando alguma coisa ali em você? Não, quem está esperando é a boca da hidra. Que quer, não, finalmente receber o que eu mereço, que é certamente uma coroa, né, um trono, um cetro, ou qualquer coisa assim. Então a ênfase não é a ação, é a satisfação. Quem está no centro do palco, vamos dizer, o agente direto, embora, veja bem, você como agente seja a vontade, o elemento volitivo, não, quem é que está mandando aqui? Quem está mandando é o elemento sensitivo. Veja bem, não é que toda vez que o seu elemento sensitivo está imperando numa ação, ele tem o lugar central numa ação, isso não quer dizer que é uma inclinação demoníaca. Porque, como a gente falou, pode ser uma inclinação perfeitamente natural. Não é isso? Então, quando você está na dúvida assim, entre o sofá e a geladeira, certo? Obviamente, o centro do palco aqui, o senhor da situação, é o elemento sensitivo, certo? E não entrou nenhum diabo na jogada, certo? Realmente não entrou porque, olha só, caramba, é possível uma coisa ou outra, e ainda é possível uma terceira, e nenhuma delas aparece como necessária. Não, eu tenho que ficar deitado no sofá aqui, não interessa o que acontece com o mundo. Certo? Não apareceu assim. Então é assim, olha só, naquele momento, a sua alma é que colocou o elemento sensitivo como o centro da questão. Por quê? Porque não tem outras questões para ser resolvidas naquele momento, pô. Então veja bem, a característica da inspiração diabólica é dupla. Por um lado, ela aparece como impositiva, como total, absoluta, única. Sim, é isto ou nada. Certo? Ou é a última gota, não aguento mais, agora tem que ser assim. Certo? Tá bom, tem que ser assim, por quê? Porque senão eu não aguento.
Porque eu mereço. Qualquer coisa assim, que olha só, a ênfase não está na ação, está no sentimento que você vai ter. Está no resultado afetivo ou sensitivo ou passional. Então, meu filho, não, isso aí é o diabo. Isso é o diabo por quê? Porque, olha só, porque o elemento sensitivo existe como suporte do elemento volitivo, não como senhor dele. Qualquer situação em que você tem que obedecê-lo, não é normal. Não vem da sua natureza. O que vem da sua natureza são as situações em que você pode obedecê-lo porque não há nada de ruim com isso. Mas você também consegue, nessa situação, imaginar o contrário. Isso é assim, olha só, é que nem um exemplo típico, assim, tá? Veja bem, os exemplos nas nossas vidas não vão ser tão claros assim, mas um exemplo típico é quando o Sinédrio quer decidir, não, agora nós vamos condenar Jesus Cristo. De qualquer jeito. Então, não, leva ele para Pilatos, vamos dar um jeito. Não, Pilatos fala, olha, eu não sei, eu não vejo nenhum motivo para condenar. Não interessa, tem que condenar. Você procura lá na narrativa assim, não, quais são os motivos desse sujeito? Nem eles sabem. Não são motivos humanos. É uma patente injustiça. Veja bem que quando é a gente que está com essa motivação, é óbvio que para os membros do Sinédrio não era uma patente injustiça. Certo? Era algo que não. Alguns deles estavam lá. Não, é porque esse sujeito está achando que ele pode substituir os sacerdotes. E olha, nós é que somos sacerdotes aqui, nós é que mandamos na parada. E a gente é que merece essa posição, e você tem que ficar quieto. Certo? O outro é porque esse cara aqui, sei lá, ele é o agente de Deus mesmo, mas aí a gente não pode mais continuar sendo mal. Cada um deles tinha lá um motivo diabólico, mas o fato é que eles não conseguiram encontrar nenhuma justificativa, mas ainda assim eles tinham que fazer aquilo, o sujeito sentia que tinha que fazer aquilo. Certo? Por quê? Porque vai ser, no final é porque a gente vai se sentir muito melhor quando ele estiver morto. A nossa vida vai ser muito mais gostosa quando ele estiver morto. Quando a gente diz gostosa, não quer dizer satisfação sensorial. Pode ser até uma pseudo-satisfação moral. Não é porque é justo. Normalmente aparece pra gente assim. Não, eu faço isso porque eu mereço. Tenho que fazer isso porque eu mereço. Porque não é justo que eu continue apanhando. Certo? Eu sou um cara tão legal. Percebe? Mas veja bem que a sugestão diabólica tende a te cegar para possibilidades alternativas. Nenhuma delas aparece na sua mente como uma possibilidade real. Quer dizer, você imagina não fazer aquilo, fazer o contrário, fazer outra coisa, certo? E você não sente nada, você só sente que você continua tendo que fazer essa. Não, então isso não é normal. Quando vem da sua mente, se você imagina outras situações, você consegue arrefecer esse desejo, você consegue diminuir ele, ou aumentar, ou até às vezes invertê-lo. Você consegue, tudo que é seu, você consegue modular de acordo com a sua imaginação e a sua estimativa. Tá claro isso aí? Então, mas o importante é que o centro do palco, então, é o sujeito sensitivo. Enquanto que, quando uma necessidade se impõe, quando um desejo se impõe, uma inspiração se impõe, e a origem é humana, o centro do palco é o próprio elemento ativo.
Quer dizer, porque isto tem que ser feito.